Já faz um bom tempo que vocês me pedem vídeos sobre Harry Potter aqui no canal. E por que não trazer um vídeo que analisa exatamente a cena como foi escrita e o corte final do filme? Neste vídeo nós vamos ver como foi escrita originalmente a cena de Wingardium Leviosa do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. A cena Wingardium Leviosa, além de icônica, que foi um dos motivos de eu ter escolhido trazê-la aqui para o canal, é também muito bem escrita e eu quero chamar a atenção aqui para vocês neste vídeo sobre as diferenças que ocorreram da página para o corte final, porque tem algumas diferenças que chamam a atenção. Entretanto, como a cena está bem amarradinha, a gente percebe que a intenção principal está dada ali na página do roteiro, que é uma coisa que eu sempre marco bastante aqui no canal, que você, quando estiver escrevendo, deve pensar se a sua escrita está traduzindo a intenção que a cena deve ter quando chegar lá na montagem, no corte final. A cena é bem curtinha, ela tem pouco mais de 1 minuto e no roteiro original ela tem 1 página. Ou seja, a gente já pensa, né? Então gravaram mais coisa do que o que estava no roteiro. Exatamente, porque quem me acompanha aqui no canal e quem já assistiu meu vídeo sobre formatação de roteiro sabe que uma página de roteiro representa 1 minuto de tela. E já adianto que eu também vou deixar aqui na descrição o link para o roteiro original dos anos 2000 e também o excerto que eu traduzi. E eu não traduzi de acordo com a dublagem e com a legenda, tá, gente? Eu traduzi de acordo com o que estava no roteiro, beleza? E antes da gente seguir com a cena propriamente dita, você já aproveita, se inscreve no canal. Se você quiser ver mais vídeos de Harry Potter aqui, deixa um like pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo e coloca aí nos comentários também. Bom, gente, como todo início de cena, a gente começa a cena de Harry Potter com um cabeçalho. Então, neste caso, seria cena 1, interior, aula do professor Flitwick, dia, beleza? No cabeçalho, a gente tem que sempre identificar a locação da cena e também o momento do dia em que ela ocorre, além de identificar se é interior ou exterior. Porque uma mesma locação pode ter tanto o lado interior dela, tipo exterior Hogwarts ou interior Hogwarts. Em seguida, depois do cabeçalho, nós temos sempre a ação, que é a descrição do que está ocorrendo na cena. E na ação, a gente já tem uma introdução de personagem. O que acontece, galera? Sempre na ação que você tem um personagem que fala, isso é muito importante, não é qualquer personagem. Sempre que você tem um personagem que fala no roteiro, você precisa, na primeira vez em que ele aparece, colocar o nome dele em caixa alta e fazer uma breve descrição de quem que ele é. Professor Flitwick, um pequenino bruxo gnomo, está de pé sobre uma pilha de livros enquanto observa a classe. E esse pilha de livros entrou em caixa alta porque o roteirista quis chamar a atenção para este objeto dentro da cena, possivelmente porque ele queria chamar mais atenção ainda para a altura do professor. Continuando aqui com a nossa cena icônica, a gente tem uma primeira fala do professor Flitwick. One of the wizard's most rudimentary skills is levitation, or the ability to make objects fly. Do you all have your feathers? Good. E agora a gente percebe uma primeira disparidade em relação ao roteiro. A gente nota que tem uma fala no filme que não está no roteiro. O que acontece? Muitas vezes, algumas introduções, algumas falas pequenas, elas acabam entrando só na hora da gravação. Esse tipo de fala, como está aqui no filme, é sim para estar no roteiro, só que o roteirista, no momento de escrever, ele não sentiu necessidade de fazer essa introdução como é feita no filme. Essa introdução de falar que os alunos vão aprender a levitação porque vai ser mostrado que eles estão aprendendo a levitação. Então, o roteirista não sentiu necessidade de explicar, mas poderia estar no roteiro com toda tranquilidade, não está certo nem está errado, e provavelmente na hora de gravar, o diretor, o pessoal da produção olhou e falou: eu acho que vale a pena ele explicar o que eles vão fazer antes de fato, seguir o roteiro. E tudo bem, percebam que a intenção foi mantida, que tá tudo certo, que a narrativa continuou muito boa. Seguindo aqui o roteiro original, a gente também não tem uma coisa que tem no filme, que é os alunos repetindo em coro o nome do feitiço, Wingardium Leviosa. Não é absolutamente necessário que tivesse essa cena dos alunos repetindo o feitiço. Isso é mais porque esse feitiço vai ser muito importante para toda a saga de Harry Potter. Então, provavelmente, o pessoal da produção e a direção quiseram dar essa ênfase, não, vamos fazer ele repetir e tudo mais, porque a gente já vai ter Hermione
corrigindo e dizendo a forma certa de falar o feitiço, assim como ao longo do filme. Então eu acho que não precisaria estar os alunos todos juntos repetindo em coro, mas ficou fofinho, ficou legal, a cena continua icônica e tá tudo bem. Outra coisa que está no filme e não está no roteiro. Percebam o quanto que é marcado a Hermione olhando e reparando no professor. Isso provavelmente foi escolha da direção e da direção de fotografia. Se nós temos ao final da cena a Hermione como a única aluna que consegue pronunciar o feitiço corretamente, consegue executá-lo, a gente precisa dar um destaque para ela no início da cena, porque a gente vai plantar ela prestando atenção e tomando cuidado com os movimentos e com as palavras para colher o momento do final em que ela vai ser a única que vai conseguir fazer. Então essas três coisas não estavam no roteiro. Uma contextualização do professor Flitwick do que é aquela aula, os alunos repetindo em coro o nome do feitiço e o quanto que a Hermione estava prestando atenção na aula. Isso poderia sim estar no roteiro, tá bom? Entretanto, novamente, percebam que a cena como tá no roteiro e a cena final, elas conversam, você percebe que a intenção é a mesma e está dada ali na página. Harry, fazendo dupla com Simas, posiciona sua varinha sobre a pena diante dele e começa a girar e sacudir. Duas coisas aqui, assim como a pilha de livros no início da cena foi marcada porque é importante para a cena, a pena aqui do Harry também foi marcada. Segunda coisa é que a gente sempre narra no roteiro aquilo que é narrativamente relevante. Por que é relevante que eu diga que o Harry está fazendo dupla com o Simas? Porque ao final da cena eu vou colher uma piada. Para isso eu preciso mostrar que eles dois estão fazendo dupla. E na ação do roteiro a gente também tem a pena balança, mas não sai da mesa. Isto não é destacado no filme. No filme a gente tem sim o Harry tentando fazer o feitiço e não consegue, até ele dá uma encostadinha na pena, vocês podem perceber que a varinha dele encosta na pena, mas não acontece isso da pena se mexer sozinha. E porque provavelmente só essa mostrada que o diretor deu foi o suficiente pra gente entender em que ponto está o nosso protagonista, porque lembrem, o nome da saga é Harry Potter. Então, o Harry sempre precisa estar em destaque, porque a transformação de caráter é dele. Exatamente. Macaco velho daqui do canal já sabe de tudo isso. Então é muito legal que tenha esse momento de destaque pro protagonista, até para depois mostrar como a Hermione, por exemplo, é uma aluna mais aplicada e que tem notas melhores do que ele. E nós temos aqui outro elemento do roteiro que não entrou na cena final. Reparem em como está esta fala do professor Flitwick. Nunca se esqueçam do Bruco Farúfio, que disse S em vez de F e se viu no chão com um búfalo sobre seu peito. É bem possível que essa fala estivesse presente no livro e por esse motivo ele decidiu colocar aqui no filme. Talvez eles até tenham gravado essa fala, mas só que na hora da montagem, para não deixar o filme tão grande, decidiram cortar porque viram que não era absolutamente necessária. Ela não ajudava a narrar a ação do filme, ela ajudava apenas a compor o universo da narrativa, que já é muito bem composto, como a gente bem conhece dos filmes de Harry Potter. Isso é até um comentário que eu tenho que fazer sobre a adaptação, tá, galera? Porque ela não precisa trazer tudo que tem do livro, ela precisa fazer um recorte para narrar aquilo em arte cinematográfica. Isso não significa tentar traduzir ao máximo que está ali no livro, mas exatamente tirar o que vai servir melhor a cinema. Daí a gente tem a parte mais icônica do filme, que é a cena entre o Ron e a Hermione. Essa parte do filme ficou bem idêntica, né? Que inclusive é quando ela fala Leviosa e não Leviosa. E isso é algo que eu queria chamar a atenção para vocês, de como este pedaço da cena ficou idêntico ao filme. Isso é bem legal também da gente ver como desde o roteiro isso já estava sendo pensado. Eles sabiam que a cena se tornaria tão icônica? Não, a gente nunca imagina que a cena vai se tornar tão icônica. A gente só se preocupa novamente em sempre narrar aquilo que é relevante, narrar aquilo que é importante, que serve para a ação do filme, e daí cenas como essas acabam surgindo. Então o professor Flitwick elogia a Hermione, isso também está no roteiro, o elogio dele a ela sobre ter conseguido levitar a pena. E por fim a gente tem a explosão da pena que o Simas fez ali, não conseguiu acertar o feitiço, falou errado e acabou explodindo. E o Harry fala, né, isso também tá no roteiro, acho que vamos precisar de uma outra pena. E percebam como a explosão aqui, ela tem muito mais destaque do que no roteiro. Deveria sim estar no roteiro, tá, gente? Que o rosto do Simas ficou cheio de fumaça, mas isso possivelmente foi algo que a produção, quando leu o roteiro, se juntou com a
direção, com todo mundo da equipe, o pessoal da maquiagem, e daí se prepararam pra fazer essa explosão desta forma. Também porque provavelmente foi a forma mais barata que encontraram de fazer essa explosão. Pelo mesmo motivo que não levitaram a pena do Harry, como tava no roteiro ali em cima, porque ia ser muito caro, então é melhor só colocar a cara dele cinza, porque a maquiagem faz isso e não precisa de efeitos especiais, porque é muito caro. O que é legal da gente aprender com tudo isso, com esta cena, galera? Nem sempre o roteiro vai chegar do mesmo jeitinho lá no final, inclusive ele quase nunca chega do mesmo jeito, tá, gente? Ocorrem cortes e ocorrem adições, mas se você deixa claro no roteiro qual que é a intenção da cena, qual a sensação da cena, e se a unidade de ação do filme está claro, nenhuma pessoa vai sair tirando do roteiro que vai mutilar a narrativa. Então sempre se preocupem com isso, não deixem excessos no roteiro, porque aí sim vocês vão dar motivo pro diretor, pro montador cortar, mas se preocupem sempre na concisão, em deixar aquilo que é relevante pra narrativa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais porque eu tenho postado bastante conteúdo por lá também. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Tu tá vendo, Samara, as moscas? Pelo amor de Deus. Posicionar aqui, vamos lá. Ah, já tá gravando, né?